presença de cada um de vocês, representando as nossas mídias, né, oficiais, as mídias rádio, televisão, internet. É um momento muito importante para a gente. E a primeira coisa é saber se estão confortáveis da forma que estão. É claro para todo mundo? Não, mas excepcionalmente hoje a gente entende. Ok. Então a gente pede desculpa aí por não atender dessa forma. Então, a primeira coisa é dizer que a gente optou por fazer aqui na prefeitura, tendo em vista lá no hospital, muitas vezes poderia gerar um transtorno maior, até para o funcionamento do hospital, e a primeira coisa é respeitar a vida e o atendimento hospitalar é fundamental. E a gente sabe da importância desse momento, né, de colocar claramente e de forma transparente todas as informações relacionadas ao nosso prefeito, uma pessoa fantástica que continua aí firme, vai continuar aí com a gente e o objetivo é trabalhar claramente. Então, a Mônica representa a família, a Maria Tereza ficou lá no hospital, ela chegou de Brasília, está ao lado da Terezinha e ao lado do prefeito, dando uma assistência, né, familiar junto com os médicos. Ressaltar a importância do bom atendimento, primeiro, do Corpo de Bombeiros, que foram ágeis no domingo à noite, e o Corpo de Bombeiros estava, no momento que foi chamado, o Corpo de Bombeiros estava presente, e isso é uma situação que a gente deve destacar porque isso é um momento de salvar vidas. E aqui ao lado do nosso procurador, Dr. Otávio, dois grandes médicos de Montes Claros e que exercem também na Santa Casa, Dr. Márcio Nobre, Dr. Luiz Gustavo Bionte, que são neurocirurgião, e junto com o Dr. Marcílio, que fez o primeiro atendimento e estava pronto lá, e demonstra a importância, né, de termos profissionais apostos cumprindo a sua missão de ser médico e salvar médicos. E salientar também o ótimo atendimento da Santa Casa nesse sentido. Tudo o que foi necessário eles continuam fazendo, demonstrando a força da instituição e, sobretudo, a capacidade do sistema de saúde de Montes Claros, que tem a gestão plena do município, tem cumprido, né, a sua parte, reforçar esse sentimento e, principalmente, nesses momentos, destacar a importância dos aspectos preventivos com relação à hipertensão, com a importância do AVC. E, nesse sentido, todos esses momentos. E aqui a gente fará da seguinte forma. Nesse primeiro momento, tanto o Dr. Márcio quanto o Dr. Luiz Gustavo, eles farão uma explanação para vocês a respeito da situação. Posteriormente, estará aberto para as perguntas, né? Aqui os presentes aqui estarão abertos às perguntas, mas entendendo que a importância aqui é o esclarecimento do fato, né, da parte da situação médica, e, posteriormente, se algum meio precisar de uma entrevista com um dos dois profissionais aqui, eles estarão disponíveis para atendê-los da melhor forma possível. Então, é agradecer a presença de cada um de vocês e que a gente consiga ser bastante assertivo, objetivo nessas questões. Afinal de contas, a gente está tratando de vidas e de uma pessoa muito importante para a gente, que eu falo, para todo o meio norte de Minas Gerais, pela sua liderança, mas que é uma pessoa fundamental e continua fundamental para a gente. Então, mais uma vez agradecendo a vocês, eu passo a palavra agora para o Dr. Márcio e Dr. Luiz Gustavo Bionte para eles colocarem sobre o aspecto técnico a situação. Muito obrigado. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de falar o que houve o Humberto. O que aconteceu? Ele teve um quadro de um AVC. E um AVC é um infarto
encefálico, infarto cerebral isquêmico, ou seja, uma artéria que nutre o cérebro obstruiu de forma súbita. E isso é uma urgência porque, a partir daquele momento, aquele tecido nutrido pelaquela artéria está sem receber sangue. Então, isso é uma urgência. Esse quadro é a situação em que você tem um déficit neurológico súbito, uma alteração da consciência súbita. Então, isso a gente suspeita de AVC. Hoje nós temos na Santa Casa uma estrutura para receber esses pacientes de imediato. Então, é o que aconteceu com o Beto, foi atendido prontamente. Isso funciona com todos os nossos pacientes. Só que ele teve um quadro um pouco mais grave porque pegou uma artéria maior. Mas esses pacientes que têm um quadro súbito, então deve ser conduzido ao hospital e nós temos um atendimento de imediato. Então, essa artéria que ele pegou é uma artéria, pegou uma área extensa e recebeu todo o atendimento inicial e foi submetido a um procedimento que foi realizado pelo Dr. Gustavo Bion, junto com o Dr. Marcelo, que vai explicar para a gente como é que foi realizado esse procedimento que chama trombectomia, que faz parte da terapêutica do AVC da fase aguda. Né? Então, isso é o tratamento do quadro inicial. Depois desse procedimento, agora nós estamos dando continuidade ao tratamento, porque o procedimento, a doença não encerra quando você tenta desobstruir o vaso. Às vezes você desobstrui o vaso, mas tem todo um tecido cerebral que ficou sem oxigênio, entra pelo quadro de uma isquemia, ele vai inchar, ele vai passar por toda uma evolução num processo inflamatório para depois estabilizar, e aí o cérebro absorve aquelas áreas que são mais danificadas, e aí o paciente entra na fase de um quadro que estabiliza, num quadro de sequela. No momento nós estamos preocupados mais assim, salvar a vida dele, e depois a gente vai ver como é que vai ficar, e depois trabalhar algumas sequelas que ficar. Aí o doutor Bione vai explicar aqui como é que foi o procedimento, como é que ele chegou e por que a opção da trombectomia de imediato. Bom dia a todos, meu nome é Luiz Gustavo Bione, sou neurocirurgião com formação em neuroradiologia intervencionista. Explicando para vocês um pouco do quadro, né, de como o Dr. Humberto Souto chegou. No domingo, às 20 horas aproximadamente, 21 horas, ele deu entrada no pronto-socorro da Santa Casa e logo nós fomos acionados, assim como todo procedimento de urgência em AVC. E no nosso caso, né, como nós somos radiologistas da Santa Casa, nós temos um tempo de ação muito curto para a gente começar o nosso tratamento. Essa foi uma das grandes vantagens e um dos grandes pontos positivos que nós vimos no quadro. O rápido atendimento. Em menos de uma hora, o Dr. Humberto já estava disponível para que nós pudéssemos fazer os nossos exames diagnósticos e terapêuticos. E isso é fundamental. Nós temos uma máxima na neurocirurgia vascular, que tempo é cérebro, assim como na cardiologia, tempo é coração. Então, no caso de grandes infartos, quanto mais rápido nós agirmos para tratar e resolver a situação, melhor é o desfecho do paciente. E no caso do Dr. Humberto foi muito bom, porque o nosso tempo de ictus, né, que é o tempo do primeiro sintoma, até que ele chegasse para nós, foi de aproximadamente uma hora, e esse tempo é muito bom. Ele foi submetido a um exame de tomografia computadorizada em caráter de extrema urgência, para a gente diferenciar, pois nós temos dois tipos de AVCs, o isquêmico e o hemorrágico. No momento que nós descartamos que nós não temos a hemorragia, ele segue para o segundo passo, que é a nossa intervenção. E essa intervenção ela pode se dar de algumas maneiras. Uma delas é a trombólise, que é um remédio, uma medicação, né, intravenosa, que a gente faz para tentar dissolver o trombo, e a trombectomia mecânica. Quando nós escolhemos isso, vai depender de cada vaso, de cada situação, né, de cada peculiaridade dos pacientes. No caso do Dr. Humberto, ele foi submetido à trombectomia mecânica pelas características da oclusão. E é um procedimento complexo, relativamente novo no mercado. Os primeiros estudos eles mostram sua efetividade a partir do ano de 2015, que ele foi amplamente distribuído mundo afora, e a gente tem essa opção de tratamento para poder oferecer aqui também em Montes Claros. Nós temos uma grande equipe, nós temos estrutura, e foi isso, né, que aconteceu. Conseguimos ofertar o melhor tratamento, o mesmo tratamento que seria ofertado e oferecido em qualquer centro do país. Nós não perdemos, né, para isso. A gente tem disponibilidade pessoal e de materiais suficientemente para oferecer esse melhor tratamento em paridade, em pé de igualdade com os grandes centros. E foi isso que aconteceu. No nosso procedimento, né, nós temos que levar em conta algumas circunstâncias. O fato de ele ter 90 anos de idade, ele faz com que as artérias elas estejam mais expostas
pressão, a idade, é o fator depósito de colesterol, que caracteriza uma doença ateromatosa. Nesse caso, os vasos eles vão ficando mais alongados, mais tortuosos e dificultam o procedimento. Não é do Dr. Humberto, é do fator idade. Qualquer pessoa mais velha, ela tem essas tendências até essas características. Então, isso dificulta um pouco o nosso procedimento. O procedimento foi bem realizado com sucesso. E a gente conseguiu uma boa recanalização e uma boa desobstrução dos vasos, embora nem todo o trajeto ficasse desobstruído, né? Isso pode implicar em algum grau de sequela, em algum grau de isquemia, menor do que seria se não tivesse sido submetido ao tratamento. Então, assim, a gente pode considerar que ele foi bem atendido, bem tratado e com um tratamento de sucesso, mesmo que alguma sequela ainda possa ser viável e a gente ainda possa sonhar com isso, possa contar com isso. Foi um bom tratamento e o resultado é melhor do que, obviamente, se não tivesse sido submetido a esse tratamento. Então, nós tivemos um bom resultado e ganhamos vasos, ganhamos sangue para que o cérebro dele possa respirar e possa ter suas funções, né, preservadas, mesmo que não na sua totalidade, mas em grande parte, pelo menos. Para o procedimento, eu preciso realizar esse procedimento com o paciente entubado. Eu preciso que o paciente fique completamente parado, porque o procedimento é extremamente delicado, os movimentos são extremamente finos. Então, ele foi entubado para o procedimento, para a realização do procedimento, e nós o mantemos assim posteriormente para que o cérebro possa acomodar, possa descansar desse processo inflamatório intenso. Então, ele foi conduzido para o UTI, está lá desde então, recebendo tratamento clínico. Fala como é que chegou. Ótimo. O Márcio pediu para falar para vocês como ele chegou, qual é a grande importância disso, de saber como a pessoa chegou. Para a gente saber o que a gente espera que ele saia. Então, ele chegou, em teoria, a pessoa chega com uma das principais, com das principais sequelas instaladas, e o que vier depois disso, no caso, seria o lucro, seria benefício para a gente. Então, ele chegou conversando, dialogando, entendendo, obedecendo aos comandos que são dos nossos parâmetros para avaliar, porém com o lado do corpo paralisado. No caso, o AVC, ele foi do lado direito do cérebro, e o lado direito controla o lado esquerdo, os movimentos e a sensibilidade do lado esquerdo do cérebro, né? Então, a gente estava com o braço e a perna sem mexer, embora consciente e nos cooperando, né, a todo momento. O objetivo, né, foi realizado, a gente conseguiu liberar, mesmo que parcialmente, a circulação. Nós conseguimos uma boa liberação. Então, nós esperamos que ele saia, né, dessa situação disso para melhor, né? Claro que há outros fatores que influenciam nisso. A parte clínica agora, ele está no CTI, ele tem esses controles clínicos agora da pressão, ele pode agora estar, né, sob os cuidados dos clínicos do TI, mas na parte neurológica, que é a nossa especialidade, nós esperamos que saia dessa situação para melhor. Aí depois do procedimento, o fato dele ter chegado conversando é excelente, é um bom sinal. Mas é porque ele pegou um hemisfério que não domina a fala. Então ele estava falando, mas a área de acometimento foi bem extensa. Então o quadro é grave pela extensão da lesão. A gente já sabia que aqui acontece naquela área, apesar de ter feito o procedimento para tentar desobstruir bastante, conseguiu desobstruir parcialmente o vaso, então salva tecido, como ele falou, mas houve uma área de sofrimento, e essa área vai passar por todo aquele processo de inflamatório. Então, agora para frente é a segunda fase do tratamento. Então, primeiro desobstruir. Então, agora ele falou, a maioria dos pacientes que chegam com AVC lá no hospital, nós temos a unidade preparada, esperando esses pacientes com AVC, a maioria vai receber o trombolítico na veia. Poucos vão para esse procedimento que ele fez, porque já é um procedimento um pouco mais para casos um pouco mais graves, né? Então, o que a gente espera agora? Bom, ele saiu do procedimento entubado, nós optamos por mantê-lo entubado ainda, porque ele está instável, ele não tem ainda condição, se você tirar o respirador dele, ele não vai manter um padrão respiratório suficiente. Então, por questão de segurança, a gente está mantendo ele entubado. Então, as tomografias de controle mostraram um pequeno sangramentozinho no local da área isquêmica. Então, a gente está sendo um pouco mais cauteloso, deixando ele mais sedado, né, por causa exatamente para diminuir a chance dele reagir, tossir, ter pico de hipertensão e sangrar, né? Então, é um quadro instável no paciente idoso,
E na fase interaguda, ele pode evoluir bem ou pode evoluir mal. Então, nós ainda não sabemos para que lado que ele vai. Mas as condições para ele evoluir bem, ele está no local que tem melhor condição de ele melhorar. Agora, também vai depender do quadro dele, da capacidade dele de reagir. Doutor Márcio, só a gente está transmitindo ao vivo, inclusive. Para quem está ouvindo, se fosse um boletim médico emitido agora, qual o real estado de saúde do Humberto Souto? Isso. No momento ele está sedado, está respirando com o aparelho, está com a pressão mantida com o medicamento, para manter essa pressão que nós precisamos, porque fique um pouco mais hipertenso, para tentar abrir as artérias colaterais, que quando um vaso obstrui, outros vasos tentam compensar. Então nós estamos mantendo ele um pouquinho mais hipertenso e bem sentado, bem relaxado. Então ele está sentado, ele não tem consciência de nada que está acontecendo. Tá? No comunicado de ontem estava lá, procedimento terapêutico. Isso é uma cirurgia? O que foi isso? O procedimento terapêutico, não, ele está fazendo toda a terapia do AVC. Ele está no momento sedado, que é o que a gente faz de rotina. Qual que é o risco que nós esperamos da para frente? Ele desenvolver hipertensão intracraniana. Então ele fez a tomografia ontem de manhã, ele fez à noite. Hoje está estável, vamos talvez não fazer tomografia hoje, não só se tiver algum evento, alguma alteração. Amanhã a gente repete a tomografia, ver se o cérebro até agora ele está evoluindo sem hipertensão. Uma grande área de sofrimento, mas sem hipertensão. Mas agora que ele vai entrar na fase de maior inchaço, um edema inflamatório, um edema vasogênico, que vai começar a ter a fase de inchaço. Mas ele tem uma caixa craniana com o cérebro de 90 anos, todos nós vamos ter o cérebro mais atrofiado, então ele tem espaço. Então ele deve suportar bem essa fase. Então, se a tomografia de amanhã ainda estiver boa, a gente já começa a pensar na possibilidade de reduzir essa sedação. Né? Que aí nós temos algumas medicações que a gente precisa usar para ele, mas que tem alguns efeitos colaterais que nós estamos indo com cautela. Eu não posso ser muito agressivo, por um lado, senão eu sangue. Também não posso deixar de usar tudo que eu posso usar. Então ele está ainda instável. Ele pode evoluir bem, ele pode. Nós estamos preocupados agora de salvar a vida dele. Se vai ficar com sequela ou não, nós vamos ver isso depois. É grave? É grave. É grave pela idade e pela extensão da lesão. Então agora seria um momento de observação. As medidas que tem que se fazer, ele passou por um procedimento assim, ultra moderno, procedimento que assim, é fantástico, que não tem em qualquer lugar. Isso que ele passou aqui, nós não temos em qualquer lugar, né? Aqui nós temos essa possibilidade. Mas depois que faz esse procedimento, você vai para a evolução natural da doença. O organismo tem que passar por todo aquele trauma daquela área isquêmica. Essa situação que está. Então agora nós temos que estabilizar, controlar a pressão, controlar a temperatura e controlar risco de infecções. Né? E novos eventos que podem acontecer. Então ele está numa fase que no momento é estável, está estabilizado. Doutor, ele corre o risco de fazer uma intervenção mais invasiva? Corre, vai depender se, por exemplo, se ele desenvolver algum, por exemplo, complicação pulmonar, respiratório, pode ser que tenha feito fazer algum procedimento. Na parte cerebral, é pouco provável, porque seria se o cérebro inchasse muito e desenvolvesse uma hipertensão incontrolável. Ele teria que fazer descompressão. Mas nessa idade, provavelmente que ele vai suportar bem essa hipertensão. Então a chance de ser uma intervenção craniana para descomprimir o cérebro é pouco provável. Existe um tempo previsto para evolução, uma data, número de dias que ele precisa ficar sedado? O AVC isquêmico, ele tem uma sequência muito rigorosa. É quase que sempre a mesma coisa. Até os 2 dias o cérebro estabiliza, fica estável. No 3º dia o cérebro incha. 3º, 4º, chega no pico de inchaço máximo no 5º dia. Depois do 5º dia, todo o processo inflamatório, inchaço e edema começa a reduzir. Aí você já começa a estabilizar. Então a fase pior é mais ou menos até o 5º, o 6º dia. Essas são as fases mais graves da evolução de uma isquemia cerebral. Doutor, uma dúvida, o medicamento que vocês não aplicaram nele, fizeram o procedimento, o fato de não ter dado o medicamento interfere em algum outro medicamento que ele toma ou porque o procedimento era esse mesmo? Não, nós fizemos tudo, foi feito o trombolítico interarterial, que foi o ideal. Ele estava com um catéter lá na artéria, igual ele falou, e lá foi feito trombolítico. Esse trombolítico que a gente faz, na maioria dos pacientes que chega na fase aguda,
lá, que a gente fala, desde já inicia ali no pronto-socorro, esse medicamento foi feito na artéria, no trombo, que é o ideal fazer. Então, assim, o medicamento foi feito no melhor lugar possível, no momento ideal, com pouquíssimo tempo de evolução de isquemia. Então, só que as artérias são artérias doentes, são artérias tortuosas, são artérias que não vão responder tão bem igual um paciente jovem, mas é o procedimento que tinha para fazer. Então, ela vai abrir o máximo que ela conseguir abrir. E o que ganhou muito nesse procedimento foi abrir artérias colaterais. Então, aquela artéria que fechou, não sei se a gente conseguiu abrir totalmente, mas artérias laterais se abriram e isso faz com que ajude a contornar a isquemia. Doutor, a gente sabe que pode acontecer com qualquer pessoa, né, independente da idade. Quais são os primeiros sintomas que a família deve observar para imediatamente procurar ajuda? Um quadro de déficit neurológico súbito. Perdeu a visão, perdeu força de braço, parou de falar, qualquer alteração neurológica súbita, você tem que pensar em um AVC. Ou seja, é uma área do cérebro parou de funcionar de forma súbita. Até pelo contrário, isso é um evento vascular. Isso é um AVC que pode ser isquêmico ou hemorrágico. Se for isquêmico, nós temos todo o processo para fazer. Senão, é ideal que você chegue rapidamente no hospital, porque nós temos um medicamento trombolítico que é injetado na veia e ele tenta dissolver o coágulo. Então, o déficit neurológico súbito, uma alteração súbita, é igual conduzir para o hospital imediato. Se for hemorrágico, aí é uma outra conduta. Mas se for isquêmico, nós temos toda a estrutura preparada para isso. Na prestação do socorro, foi acionado o corpo de bombeiros. Não conseguiu o SAMU, porque no caso do SAMU ainda tem trombolítico. Não posso falar. O SAMU tem trombolítico não. Mais? Não, eles têm, o SAMU não. O trombolítico eles têm que ser usado após você chega no hospital, confirma que o infarto é isquêmico, não hemorrágico, avalia se não tem contraindicação, tem toda uma lista para você olhar, porque o trombolítico é um medicamento, é um anticoagulante potente, que você vai injetar. Tem um grande benefício, mas alguns pacientes podem ter hemorragia e complicar. Então, não é assim, faz na ambulância do SAMU, não. Ele tem que chegar no hospital, tem que passar para avaliação, tem que fazer a tomografia, viu que é um paciente que é isquêmico, não tem nenhuma contraindicação, aí vai ser feito o trombolítico ali dentro do hospital. Porque se iniciou o trombolítico e tem um sangramento, nós temos que estar lá na hora para poder se comprimir, para operar. Antes tinha um projeto piloto do Estado, há uns anos atrás, sobre isso, né? Mas tudo bem. Mas eu queria saber como que ele foi socorrido, com quem ele estava, quando as pessoas perceberam que ele estava passando mal. Vou passar para a Mônica, a sobrinha, que estava presente nesse momento. Bom dia, gente. Na verdade, o tio Humberto, ele não demonstrou nenhum sintoma. Então, assim, quinta-feira, ele estava numa festa de eventos da prefeitura. Sexta-feira, nós fizemos uma confraternização da nossa família e a família dele. Ele estava ótimo, conversando, brincando, participou do amigo oculto. Sábado eu estive na casa dele, ele estava ótimo, saindo para um evento da prefeitura. Foi, comeu, bebeu. À noite nós fomos para a festa da Secretaria de Transporte, com a Juliana. Esporte, desculpa. Ele estava ótimo também. Conversou, bebeu. Domingo ele passou o dia também com tranquilidade. Tomou um vinho, saiu lá fora, sentou na cadeira, apreciou a chuva. E quando ocorreu esse AVC, ele estava jogando buraco. E tinha ganhado 2 partidas com a UTS, que é a pessoa que fica com ele lá, e que eles, literalmente, todos os dias à noite, quando ele não está na casa dele, quando ele não está na rua, em algum evento ou algum compromisso, eles sentam 6h30 da tarde e jogam até 11 horas da noite. E ele estava jogando, conversando, Terezinha recebeu um presente e pegou uma camisa e falou com ele: amor, olha que camisa linda que eu recebi. E ele olhava e falava: não é para mim não, e fazia careta. E Terezinha falou com ele: uai, você não está dando importância ao seu presente? E Lourdes de frente para ele.
Aí a Lourdes viu que ele deu uma entortada no pescoço. Ela levantou e falou, eu acho que ele está tendo um AVC. Ela levantou, segurou ele e ele falou assim, olha, eu acho que eu estou com uma dor aqui, passo mal. Ele continuou conversando. E eu cheguei e falei, ué, tio Humberto, eu tenho um AVC mesmo. Vou ligar para o SAMU. Primeiro eu liguei para o Marcílio. Doutor Marcílio. Eu falei, doutor Marcílio, eu estou aqui na casa de tio Humberto, ele estava jogando e eu acho que ele está tendo um AVC. Ele falou, eu estou indo para a Santa Casa. Eu vou providenciar tudo, leva para lá. Eu falei, estou ligando para o SAMU. Eu liguei para o SAMU. E Deus é tão bom que caiu no corpo de bombeiro. Eu falei, olha, aqui é a Mônica Soto, eu estou na casa do prefeito Humberto Soto, sou sobrinha dele, ele está tendo uma pessoa, eu preciso de vocês aqui agora. Nós temos que aproveitar esse momento. E foi assim, perfeito. O corpo de bombeiro chegou, já chegou todo preparado, tinha 4 médicos, uma equipe de 4, já desceu com a maca. E ele estava sentado ele ficou, ele estava jogando, colocamos ele na maca e nós saímos, porque eu chamamos o Guilherme e o Otávio. Ele entrou no hospital, também conversando, deu muito trabalho, porque colocou o acesso, ele tirou, ele queria saber o que ele ia fazer com ele, quais seriam os procedimentos, o que ele ia tomar, e ele entrou para um bloco lúcido. Então, assim, eu fiquei surpresa, porque o AVC foi uma coisa muito rápida, né? A pessoa estava conversando com você, de repente ele entortou o pescoço, ele falou que sentiu uma dor, e ali estava realmente acontecendo, né? E agradeço muito os médicos, a equipe, ele está com uma equipe maravilhosa, está muito bem assistido, tem feito os exames, não tem alterado nada, e eu tenho certeza que ele vai ficar bom. Ele é um homem forte. E eles todos com muita surpresa, porque todos os exames dele, não sei quem falou assim, olha, ele tem 90 anos. Quem falou foi o doutor Eduardo Guedes, falou, ele tem 90 anos, mas os exames dele, eu tenho 54. Mata pau. É impressionante. Então, isso conta muito, né? E estamos aí com a fé de Montes Claros, todo mundo lutando e rezando pelo nosso prefeito, e eu tenho certeza que ele vai mudar e vai ficar bom, né? E estamos realmente respeitando o que os médicos estão falando, porque se a gente começar a tirar o remédio dele, ninguém segura aquele homem, ele vai levantar da mesa e vai querer ir embora. Então nós estamos reeducando ele para que ele venha com mais calma, né? Porque a hora que tirar a sedação, a cabeça começar a funcionar, ninguém segura mesmo, não. Tem que ter gente lá do lado dele, porque ele vai fazer um reboliço. Mas estamos com muita fé e com muita força de que ele vai voltar muito bem e não vai demorar, tá? Quero desejar a vocês todos, essa minha equipe, que é da imprensa, que está aqui, um Feliz Natal, que Jesus reine na casa de cada um, que o menino Jesus nasça e com muita luz e com muita esperança. Doutor, o senhor falou em intubação, o quadro dele nesse momento é de intubação, ele está inconsciente. Ele será mantido assim, tem prazo ou não, para que a gente possa tranquilizar a população? Ele está inconsciente, está sedado. Se tirar totalmente a sedação, ele tende a despertar. Ele falou, ele tende a despertar, mas ele vai despertar confuso, sem entender o que está acontecendo, com veia, acesso que ele fez, vai ser um caos. Então, realmente, ele tem que ter condição de você tirar a sedação para poder tirar o tubo. Então, é isso que estão esperando. Agora, o que está mantendo ele ainda é a instabilidade do quadro clínico dele. Ele tem que estar mais estável. Então, por exemplo, ele está passando a fase hiperaguda. Então, se eu tiro agora, eu posso piorar a situação. Então, o mais prudente é manter um pouco mais sedado, ele está relaxado. Quando eu cedo o paciente, eu diminuo o metabolismo cerebral. Então, eu diminuo o sofrimento da área que sofreu. Então, eu preservo o tecido neuronal, né? Tudo bem que aumenta um pouco o risco de pneumonias aspirativas, de complicação do respirador. Aí é a questão de risco-benefício.
Então, nesse momento, o mais prudente é mantê-lo ainda entubado, sedado, até que ele saia dessa fase hiperaguda. Se não tiver nenhuma complicação em outro órgão, ele pode resistir e estabilizar. Né? Repete para a gente o nome dos médicos? Eu, Márcio Nobre, eu sou o coordenador da equipe de neurocirurgia da Santa Casa. Eu sou Luiz Gustavo Bionte, sou neurocirurgião vascular e neuroradiologista intervencionista. Pergunta para o doutor Otávio Rocha. Nesse momento de ausência do Humberto, como é que fica a gestão do município? Olha, é importante dizer que nesse momento não houve nenhuma solução de continuidade nos serviços públicos. O prefeito participou de um processo democrático, ele está eleito e cumpriu muito bem seu mandato e a gente espera que ele possa concluir esse mandato no dia 31 de dezembro. É uma situação que ainda não se definiu e, eventualmente, havendo algum tipo de necessidade, pode ter certeza que as medidas necessárias serão tomadas, mas esse é um momento de cautela e nós lutaremos para que a vontade dele e do povo, que é de encerrar o mandato até o dia 31, ela se complete. É uma etapa importante. Ele veio para a política mesmo aos 90 anos e dedicou todas as suas forças e está dedicando para entregar o seu mandato no dia 31 de dezembro. A gente acredita que isso vai se concretizar, mas as soluções legais necessárias, elas são previstas e serão tomadas caso haja necessidade. As secretarias estão funcionando, todos os secretários trabalhando, todos os serviços públicos estão sendo prestados, basta andar na cidade, as obras não pararam, os serviços de saúde não pararam, as escolas só não estão funcionando porque as crianças estão de férias, serviço de lixo, coleta de lixo, a cidade está a todo vapor e o poder público está pronto para prestar à população o melhor serviço. O momento agora é de torcer e esperar pela pronta recuperação desse homem que dedicou a sua vida ao público, dedicou a sua vida à causa pública e seria até uma deslealdade falar em substituí-lo. Nesses poucos dias, nós temos 3 dias úteis para o final do mandato e podem ter certeza, se houver necessidade, os instrumentos legais estarão sendo acionados para que a população não seja prejudicada. Por enquanto, não houve essa necessidade e tudo funciona. As nossas secretarias, o nosso vice-prefeito, a Câmara Municipal, registro aqui a presença do presidente da Câmara, o vereador Hilton Dias, estão presentes. As instituições do Ministério Público, Poder Judiciário, todos estão nesse momento aptos a permitirem que as instituições continuem funcionando normalmente. O momento é de torcer pela pronta recuperação e é o que nós esperamos. Eu tenho certeza que vai acontecer com as nossas orações. Os boletins médicos vão continuar sendo disparados pela Santa Casa? Como é que vai ser essa comunicação para a gente? A comunicação do Estado de Saúde é uma decisão familiar, não institucional, e o boletim é divulgado sempre com a participação da família, o que legalmente é preconizado. Não a divulgação desses dados só ocorre aqui nesse momento, que houve concordância da família. A filha, por uma questão até de envolvimento emocional, preferiu não estar aqui, mas a Mônica, que é sobrinha, mas é filha também, né? filha do coração do prefeito, está aqui e essa divulgação, tenho certeza, preconiza o que sempre o prefeito quis, que é sempre a manutenção da verdade.
A gente pode afirmar que o próximo boletim vai ser amanhã, então, seguindo essa orientação, Mônica, você que faz parte da família. Bom, vamos aguardar, né? Vamos aguardar e o trâmite. Agora, os nossos profissionais aqui, tanto o doutor Márcio quanto o doutor Luiz Gustavo, eles farão participação ao vivo, né? Quem quiser gravar, está disponível aí. Nós, né, agradecemos a presença de todos, que é muito importante aí.